Você já percebeu que você é impecável com as promessas que você faz com os outros, mas quando é com você mesmo, você simplesmente não consegue se levar a sério? Oi! Começa esse vídeo com lágrimas nos olhos de emoção. Esse é um tema muito importante para mim. Desde que eu entendi isso, a minha realidade tem se transformado de dentro para fora. E se você me acompanhar aqui e conseguir integrar o que eu vou te passar, a transmissão que eu vou te fazer, a tua vida pode mudar por completo também. Então vamos lá, meu nome é Beatriz, eu sou enfermeira da alma, dirigente espiritual, mentora e tô aqui hoje para falar sobre o compromisso interno e sobre a autoestima e como aumentar esse santuário interior de forma que você não precise mais de validação externa, de forma que você consiga entender o que você está fazendo aqui na Terra nesse momento. Então, há um tempo atrás eu li num livro uma frase que mudou completamente a minha percepção. E a frase é a seguinte: não é que você não conheça Deus, é que você não conhece o compromisso. Quando você conhecer o compromisso, conhecerá a Deus. Então, meus amores, nós temos a vontade dentro de nós de mudar o mundo. Muitas pessoas que estão na Terra nesse momento têm a mesma sede que eu, a sede de transformação, a vontade de fazer acontecer, a vontade de ajudar, a vontade de ancorar o bem. Mas como é que a gente vai transformar qualquer coisa se a gente não consegue ter o mínimo do compromisso consigo mesmo, com as coisas micro do dia a dia? É importante que a gente entenda que aquilo que a gente leva para fora parte da relação primordial que a gente tem com a gente mesmo. Então não adianta ter vontade de fazer grandes coisas se eu não consigo cumprir o micro do compromisso que eu faço comigo mesma em alguma questão da minha rotina cotidiana. Eu percebi isso muito na minha realidade, a sede de fazer, de transformar. Eu já larguei muita coisa para seguir esse meu propósito, mas quando eu me comprometi a fazer, por exemplo, um vídeo no YouTube por semana, os compromissos que eu fazia comigo eu não conseguia cumprir. E eu fiquei um tempo patinando nisso, até ter o entendimento de fato da relevância que é a gente se levar a sério. Simplesmente a gente se levar a sério. Quando a gente faz um compromisso com outras pessoas, é raro falhar, porque é com outra pessoa. Mas e o que você está se comprometendo com você? A dieta que você falou que ia fazer, a academia, enfim, arrumar o guarda-roupa, terminar aquele projeto. Por que que você deixa as suas coisas pela metade? Essa é a grande questão. A gente faz isso de forma totalmente inconsciente, sem perceber que a relação que a gente tem com a gente mesmo, a relação de confiança que a gente estabelece com a gente, é a força motriz para poder criar todas as coisas nessa realidade. Então, se eu traio a minha própria confiança de forma repetida ao longo do tempo, eu vou baixando a minha estima, eu vou baixando o senso de poder que eu tenho sobre eu mesmo. Ficando de uma forma mais simples ainda, basicamente eu vou parando de acreditar em mim. E com isso, eu vou acabando com o meu senso de autoconfiança. E é o meu senso de autoconfiança que, no meu campo eletromagnético, faz com que eu tenha um campo positivo que magnetize as coisas. E essa dinâmica, ela é muito grave, porque ela vai acabando com o respeito que a gente tem pela gente mesmo. Isso vai baixando a nossa autoestima, isso vai baixando a nossa autoconfiança, isso vai baixando o nosso campo magnético. E depois, para a gente reconstruir esse caminho de confiança da gente com a gente mesmo, é um caminho espinhoso, mas dá certo e eu tô aqui para provar isso com a minha própria existência. Desde muito nova, eu carregava feridas profundas de falta de confiança e baixa autoestima. Mesmo conseguindo chegar em lugares que ninguém na minha ancestralidade conseguiu, eu ainda me enxergava como um lixo, assim, eu não conseguia confiar em mim. Eu não conseguia acreditar na minha capacidade. E essa programação ia fazendo com que tudo que eu começava, eu parava, não conseguia sustentar as coisas, não conseguia finalizar por um mecanismo inconsciente de autossabotagem. E aí, conforme eu fui aplicando esse método que eu vou passar aqui hoje para você, eu fui mudando isso e eu fui construindo esse meu santuário interior, essa minha força interior que vem transformando completamente tudo. Porque uma vez que você começa a entender a importância de se compromissar com você, você começa de fato a ter intimidade com Deus. Você começa de fato a conseguir entender esse sagrado, porque você só vai acessar isso quando você tiver firmeza e responsabilidade mesmo com você, porque é um caminho, e o caminho, ele requer desenvolvimento de caráter, ele requer o trabalho de um guerreiro do coração, aquele que sabe onde quer chegar. E no fundo, toda alma que está aqui
consciente ou não disso, quer chegar à unidade, quer chegar a se fundir com Deus, com o plano da plenitude, quer se iluminar, digamos assim, quer poder se libertar dessas amarras, dessas tristezas, desses bloqueios. Só que para a gente fazer isso, o primeiro passo de formiguinha é a gente compreender como está o nosso compromisso com a gente mesmo. E olha só como tudo isso é importante, é relevante. Quando a gente não é compromissado com a gente mesmo, a tendência que existe é palavras vazias, promessas vazias. Eu faço o que eu vou fazer e eu não consigo cumprir. E essa dinâmica vai gerando um senso de indignidade. E o que isso faz vibracionalmente? Se eu falo que eu vou fazer algo e eu não faço, eu me julgo, porque de novo eu não fiz. E o meu julgamento comigo mesmo baixa a minha frequência. Eu começo a sentir culpa, eu sinto vergonha. E isso faz com que a gente baixe a nossa vibração. E uma vez que você baixa a sua vibração, o seu potencial de cocriação positivo está reduzido naturalmente. Então, percebe, dentro da escala de Hawkins, a vibração mais baixa que existe é da vergonha e depois é a da culpa. E quando a gente se julga, a gente acaba entrando nessa faixa de contração da nossa própria consciência, ou seja, a gente acaba entrando num fluxo caótico da nossa existência. E aí, o que acontece? A gente não se sente merecedor. A gente não se sente merecedor porque a gente não tá feliz com o nosso próprio plantio. Como que eu vou estar feliz com o meu plantio se eu não conseguir cumprir com o básico que eu me propus a fazer? É bem a gravidade disso. Uma vez que essa circuitaria ela tá instalada, frequências de vitimismo começam a entrar e a gente vai perdendo a força de geração, a força de criação. E essa falta de firmeza interior vai deixando o nosso jardim interno vazio. E por isso que o compromisso ele está diretamente relacionado à presença de Deus. Uma vez que eu vou aumentando essa minha firmeza interior, eu vou construindo esse santuário, esse jardim interno de mim, eu começo a testemunhar e perceber essa presença profunda que existe dentro de você, que existe dentro de mim. Só acesso isso quando de fato eu consigo ter compromisso comigo. Por isso que o compromisso, a disciplina consigo mesmo, é uma grande forma de amor próprio, porque o amor é um verbo, é uma ação. Falar sobre o amor é muito fácil, mas manifestar o amor nas ações de forma consistente é o caminho que vai te levando a estabelecer essa ponte de conexão com o seu verdadeiro eu, que é com essa integridade do seu ser, e a sua relação com a divindade, com o alto, porque no fundo a relação que a gente tem com a gente, o amor que a gente despende para a gente mesmo, é a porta, é a grande porta que vai abrir o contato genuíno com a divindade, com Deus. Então, a grande maravilha da gente se comprometer e fazer é que isso vai aumentando o nosso campo eletromagnético, vai aumentando o amor que a gente tem por a gente mesmo, o zelo que a gente tem por a gente mesmo e vai fortalecendo a nossa estrutura não só vibracional, mas a nossa estrutura aqui na matéria, de sustentação. A gente está num momento histórico que não dá mais para perder tempo, o tempo está passando muito rápido, não sei se você está percebendo. Então, o maior projeto da sua vida é você. Então se comprometa com aquilo que vibra em verdade no seu coração. Você tem sonhos para realizar, você tem sonhos para materializar, então leve a sério os teus sonhos. Leve a sério aquilo que tange a sua existência, porque ninguém vai poder fazer isso por você. É só você, de forma artesanal, de dentro para fora, constituindo a força no seu canal, que você vai percebendo a intimidade que você vai criando por dentro com Deus, com a divindade, com você. Então, você que está me assistindo até aqui, se comprometa com algo. Para aí um minuto, respira fundo comigo. E a primeira coisa que vier na sua cabeça, seja um livro que você não leu, parou de ler, um projeto que você deixou em stand-by e nem sabe o porquê, uma gaveta que você começou a arrumar e você não terminou, enfim, não importa o que seja e não importa o tamanho do que seja, mas pega alguma coisa na sua vida e se comprometa a fazer até o fim, se comprometa a ter consistência, todo dia fazer um pouquinho daquilo, enfim, a forma como você vai desdobrar isso na sua realidade não importa. O que importa é pegar o campo de informação que eu tô te passando aqui e aplicar, porque a informação sem ação morre nas nossas mãos e a gente precisa agir, sair do mental, sair do pensar, ir para ação e fazer aquilo que já tá ao nosso dispor, ou melhor, aquilo que é o nosso dever
poder realizar. E você sabe o que precisa ser feito. Só precisa confiar e fazer, colocar a mão na massa. Porque, no fundo, é você criando a tua obra. Você vai deixar o legado da tua vida. O que que você quer construir? O que que você quer, de fato, deixar aqui nessa terra quando você partir? Existem sonhos aí dentro de você? A sua alma quer se expressar de alguma forma, eu não tenho dúvida disso. Então, pega e revisita esse teu lugar interno e começa a se comprometer com o teu ideal de eu. Começa a se comprometer com a obra da tua vida. Não precisa ser algo material a ser criado. Às vezes a obra da tua vida é você mesmo. É chegar no seu eu mais elevado. Mas para isso é preciso ter disciplina, é preciso seguir um caminho, é preciso ter ordem para que isso possa se manifestar. Então, presta atenção, porque uma vez que você falar, tá, eu vou me comprometer com isso daqui, as tuas resistências, elas vão se levantar, só que é preciso estar atento e se posicionar na vida como um guerreiro, com firmamento. Eu sei que vão vir as resistências e por isso eu preciso já pensar em estratégias para não deixar morrer de novo, porque ninguém merece passar a vida toda sem conseguir confiar em si mesmo, se enxergando como um fracassado, uma fracassada, se enxergando como um coitado, como um incapaz. Essas vozes de autossabotagem precisam sair, só que é o seu trabalho fazer isso acontecer. Saiba que você não está fazendo esse movimento só por você. Uma vez que você consegue ancorar esse lugar, o seu campo de amor próprio começa a influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Naturalmente você começa a iluminar por onde você passa. Então essa é a mensagem que eu queria deixar aqui. Por favor, por você, escolha se comprometer a algo e faça. E se você puder, deixa nos comentários aqui que eu quero saber, quero poder vibrar por você também. E se você estiver sentindo dificuldade de fazer um movimento na direção do teu firmamento, me manda uma mensagem, eu tenho um caminho que pode te auxiliar. Gratidão!